Olá pessoal, aqui é o Caio. Estamos aqui mais uma aula nossa de história contemporânea. Dessa vez a gente vai trabalhar o nosso último tema comigo de história contemporânea, que vai ser a contextualização geral da Guerra Fria. A Guerra Fria é um período que passa desde a Segunda Guerra Mundial, então começa em 1945 e vai até 1991 com a queda do Muro de Berlim. Esse período ficou marcado principalmente pela polarização mundial de União Soviética e Estados Unidos da América. Nessa aula a gente vai entender um pouco sobre os pontos que essa polarização levou o mundo. Fez com que países se aliassem ou à União Soviética ou aos Estados Unidos. A gente também vai ver como os líderes de tais países agiram, tanto no contexto interno quanto no contexto externo. E por fim a gente vai ver como que o comunismo falhou na União Soviética, como que teve a decadência e, na verdade, esse contexto geral, como eu disse. Um adendo sobre essa aula, ela vai ser completada pelo professor Renato. Ele vai dar a parte de conflitos de descolonização. Então ele vai ficar com as principais partes de conflitos que ocorreram na Guerra Fria. Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Revolução Comunista na China, Revolução Cubana e crise dos mísseis. Ele vai entrar com mais detalhes com vocês, eu vou só citar. Guerra do Líbano, Guerra do Afeganistão. Isso vai ser na próxima aula. Eu vou ficar só mesmo com essa parte de contextualização geral e vamos lá. Então a Guerra Fria, como eu disse, ela se inicia um período de pós-Segunda Guerra Mundial, em que o mundo passava por um processo de reconstrução e revitalização da economia e tanto de infraestrutura também. A Europa tinha sido devastada nesse momento. E a Guerra Fria surge como uma polarização entre as duas maiores potências mundiais que saíram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. E também é uma polarização de ideologias, de duas ideologias. A gente tem os Estados Unidos como expoente capitalista e a gente tem a União Soviética como expoente socialista nessa polarização. E com o uso das bombas atômicas por parte dos Estados Unidos e pela posse de armamento atômico da União Soviética, houve esse momento de polarização muito tenso. Foi basicamente uma paz, vamos colocar entre aspas, uma paz armada. Não houve paz porque teve muitos conflitos influenciados por ambas, tanto por Estados Unidos quanto por União Soviética. Mas era um momento muito tenso que o mundo viveu, sempre pensando estar prestes a entrar em uma guerra. É, a União Soviética ela despontou como a grande potência europeia depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Inglaterra e a França foram basicamente destruídas pela Alemanha e a Alemanha foi rendida no final da Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, a União Soviética começou a se consolidar como a principal potência econômica na Europa e começou a influenciar países, é, países europeus, principalmente no leste europeu, a serem convertidos ao comunismo e ao regime que eles estavam levando. Então, dessa forma, ficou formada a conhecida Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro é uma denominação dada pelo Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, Reino Unido. E essa Cortina de Ferro, basicamente mostrava os países que foram convertidos de maneira, entre aspas, forçada pela União Soviética ao comunismo. Então, a Rússia em si fez uma grande barreira na Europa, no leste europeu, de um tipo de cinturão de países que foram convertidos ao comunismo. Também com o final da Segunda Guerra Mundial, muitos territórios neocoloniais começaram a se tornar independentes, porque França, Inglaterra, Bélgica, muitos países que eram colonizadores
de territórios tanto na África quanto na Ásia não conseguiam manter a pressão colonial nesses locais devido à fraqueza, por causa da destruição tanto econômica quanto de infraestrutura. Eles estavam mais preocupados em reconstruir o seu próprio território do que dar atenção a potências, a territórios neocoloniais. É, e essas colônias libertas, recém-libertas, e muitos territórios da América Latina que passaram por um processo de descolonização muito tensa, desde os processos de descolonização, como o Brasil, os países da América Espanhola. Esses locais eles estavam envolvidos nessa geopolítica nesse momento e eles se tornaram territórios muito férteis para o desenvolvimento das teorias socialistas. Dessa forma, os Estados Unidos e a União Soviética eles começaram a disputar apoio de países desse entre aspas terceiro mundo. Esses países recém-libertos e com crises, etc. Então, a gente vai entender um pouco como se deu essa tensão, como houve essa disputa tanto dos Estados Unidos e União Soviética, como eles manobraram tantos países e se influenciaram na política interna de muitos, inclusive até o Brasil, com o apoio da ditadura militar, que aconteceu no Brasil de 64 a 85, foi diretamente apoiada pelos Estados Unidos, troca de dois porta-aviões. Aqui a cortina de ferro, como eu tinha dito, é a Rússia, e aqui Estônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Geórgia, Moldávia, aqui Bulgária, România, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, a Alemanha Oriental, que ficou a parte soviética, e a Polônia. Essa aqui seria a cortina de ferro e depois a gente vai ver algumas outras formações dentro da cortina de ferro, como o Pacto de Varsóvia e a Comecon. Enfim, então o pós-guerra é o início da Guerra Fria. Então aqui a gente vai tratar um pouquinho daquele início, de como se deu a consolidação dessa tensão logo após a Segunda Guerra Mundial. Logo de início, a gente tem que entender que a União Soviética saiu como uma grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial porque foi a União Soviética que chegou primeiro a Berlim. Então construiu aquele mito em cima da União Soviética como se eles fossem os verdadeiros é, vencedores do nazismo. Eles venceram o nazismo porque eles renderam Berlim primeiro. É, e isso conseguiu fazer uma grande propaganda do regime comunista da União Soviética. E o avanço soviético ele começou a preocupar bastante líderes de potências capitalistas. A primeira pessoa que falou sobre o perigo vermelho foi Winston Churchill. E o Churchill ele buscou conversar com outros líderes de países capitalistas para tentar sabotar ou deter esse avanço soviético na diplomacia e na hegemonia no mundo. Dessa forma, o presidente da época do fim da Segunda Guerra Mundial, o Harry Truman, ele inicia a conhecida doutrina Truman. A doutrina Truman era um modo que os Estados Unidos arrumou para apoiar os países livres contra as ameaças externas. Isso significava o quê? Os Estados Unidos eles tinham uma política validada pelo seu governo de influenciar diretamente na política interna de outros países para deter esse avanço do comunismo. Como eu disse, aconteceu no Brasil, vai acontecer no Chile, com a ditadura do Pinochet, vai acontecer em vários outros locais. Vai acontecer no Vietnã, vai acontecer no Afeganistão e tudo isso vai ser trabalhado. Da doutrina Truman veio o Plano Marshall. E o Plano Marshall foi o principal ente de reconstrução e revitalização do território europeu. Através de empréstimos, de financiamentos, o Plano Marshall buscou evitar que o comunismo se espalhasse pela Europa devido à crise causada pela Segunda Guerra Mundial. Assim, injetou-se muito dinheiro norte-americano na Europa para evitar que esse comunismo chegasse no oeste europeu, na parte de Espanha, França, até mesmo na Inglaterra, Portugal, etc.
Em contrapartida, com o Plano Marshall, foi criada a Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Foi criada pela União Soviética. Isso ajudou a reestruturar a economia do pós-guerra dos países socialistas. Dessa forma, o Plano Marshall ele buscou revitalizar a economia e infraestrutura de países capitalistas que sofreram de destruição, enquanto a Comecon ela começou a estruturar e a consolidar aqueles países que estavam dentro do território da Cortina de Ferro. Aqui numa foto, aqui é o Harry Truman, presidente dos Estados Unidos de 45 a 53. Então ele pega esse da, da Guerra Fria, desse início de tensão. E aqui o George Marshall, secretário dos Estados Unidos, secretário de Estado dos Estados Unidos de 47 a 49, o grande promotor do Plano Marshall. Aqui o emblema da Comecon, e aqui a gente pode ver os países membros da Comecon: Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia, União Soviética, Alemanha Oriental, Mongólia, Cuba e Vietnã. Além desses, tinham apoiadores também. E aqui a gente não pode deixar de mostrar, muitos saíram em 91, pois foi a queda da União Soviética nesse. É, um pouco aqui a gente vai dar um enfoque na Alemanha, só nessa parte, porque a Alemanha, como eu escrevi aqui, é a imagem mais fidedigna da tensão da Guerra Fria. O território alemão foi dividido em quatro partes, como eu havia dito na última aula da Segunda Guerra Mundial, naquelas conferências de negociações de paz no final, em que foi se dividido a Alemanha, uma Alemanha Ocidental e uma Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental ficaria toda detida sob poder soviético, enquanto a Alemanha Ocidental seria dividida em uma parte inglesa, uma parte francesa e uma parte estadunidense. Só que essa parte ocidental ela foi unificada e ficou sob tutela do governo estadunidense. A parte ocidental foi chamada como República Federal Alemã e a parte oriental como República Democrática Alemã. E dentro desse território ficou marcado a disputa entre União Soviética e Estados Unidos para mostrar qual das Alemanhas estava indo melhor. Como era um território dominado, o povo alemão meio que perdeu sua identidade, porque eles eram tutelados por outros povos e não por si mesmos. Berlim ficava inteiramente dentro da Alemanha Oriental. Só que Berlim foi dividido em duas partes, um ocidental e um oriental. E em Berlim foi construído o maior símbolo da Guerra Fria em 1961, que foi o Muro de Berlim. Separava a cidade entre soviéticos e ocidentais. O Muro de Berlim vai marcar também a queda da União Soviética em 91. Em 1949 foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma organização tanto de ajuda mútua quanto militar entre os países capitalistas. Isso fazia frente ao expansionismo soviético no contexto mundial, tanto para mobilizações militares quanto e tanto isso contribuiu para a tensão criada entre Estados Unidos e União Soviética. Em retaliação, em 1955, a União Soviética estabelece o Pacto de Varsóvia, que é um pacto militar entre a União Soviética e os países do leste europeu que faziam parte da Cortina de Ferro. Assim se criavam as duas organizações militares, criariam a tensão na Guerra Fria. A OTAN, com liderança dos Estados Unidos, basicamente, e o Pacto de Varsóvia, sob tutela da União Soviética e dos países do leste europeu. Após essas medidas, como eu disse, na década de 50, a tensão começa. E aqui é importante salientar que a gente vai ter períodos de muita tensão e algumas distensões. Depende muito dos líderes que estão fazendo parte desses países. O presidente e o secretário-geral. Aqui eu citei alguns conflitos que tiveram ao redor do mundo que serão tratados na aula de descolonização com vocês.
Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Guerra do Líbano, além de outros confrontos no Oriente Médio, como a questão palestina. Lembrando que a questão palestina surge exatamente nesse momento, mais ou menos por volta de 1947, 1948, porque a Inglaterra ela entra com a petição para criar o Estado de Israel, consegue e aí começa a ter a disputa do território da Palestina e a questão palestina em si, que é a bandeira da OTAN, que é a bandeira do Pacto de Varsóvia. Nos Estados Unidos, na hora que começa essa polarização, a gente começa a ver a perseguição sumária a quem tivesse ideais que não se assemelhassem ao pensamento soviético. Dessa forma, a gente vê que esse pensamento soviético, ou pensamento de esquerda, ou pensamento progressista, ele começa a ser dado como uma ideia anti-americana. E quem não tivesse ideias que fossem a favor da América, dos Estados Unidos, etc., sofria esse tipo de perseguição sumária do próprio Estado e eram acusadas de simpatia ao comunismo. Isso acontece basicamente pela, pela tutela de um senador, o McCarthy, e ele cria essa doutrina, o macartismo, de perseguição sumária aos ideais comunistas dentro dos Estados Unidos. Isso se espalha pelo mundo, aquela caça ao perigo vermelho dentro de estados influenciados diretamente pelos Estados Unidos acontece de maneira muito fácil. Nesse meio tempo, a União Soviética também se vê em um desenvolvimento bem acelerado sobre o governo do Stalin ainda, e pelo governo de Stalin se vê a consolidação do comunismo acontecer. Via muitos partidos comunistas sendo criados ao redor do mundo, em outros países, via o movimento operário ganhando força, e a União Soviética buscava financiar esses partidos, financiar a revolução em outros países, até mesmo interferir diretamente nesses países para que a revolução fosse consolidada. A perseguição dentro do partido por aqueles que não, por aqueles que fossem contra as ideias desse partido era uma coisa normal. Então quem fosse contra as ideias do Stalin era perseguido, e isso ajudou muito para propaganda anticomunista dos Estados Unidos, porque mostrava que era um regime que não respeitava a liberdade individual das pessoas. Mas pensando aqui, eu coloquei nesses mesmos slides para a gente fazer um paralelo. Do mesmo jeito que tem a teoria do macartismo, tem a perseguição sumária de pessoas que saíam contra pensamentos comunistas dentro da União Soviética. Houve perseguição, houve cerceamento de liberdades individuais nos dois regimes. Não é só porque um deu errado que era errado. Os dois eram errados, os dois estavam perseguindo é, pessoas por pensarem diferente. Aqui uma foto do Joseph McCarthy, ex-senador dos Estados Unidos, que desenvolveu essa caça às bruxas, né, dentro dos Estados Unidos, teoria do macartismo de perseguição aos ideais anti-americanos e simpatia ao comunismo dentro dos Estados Unidos. Após 1959, com a Revolução Comunista da China, a União Soviética nunca conseguiu se entender muito bem com a China. E assim surgia outro grande ente para fazer parte dessa polarização. Então agora teriam os Estados Unidos capitalista, União Soviética comunista e China comunista. Como a China e a União Soviética não se entendiam, a gente tinha uma tripolarização, mas a gente ainda vai tratar apenas com polarização entre Estados Unidos e União Soviética, que era a mais importante. Nesse meio tempo também ocorre a morte do Joseph Stalin, e o governo soviético ele passa para o Khrushchev. Khrushchev ele começa a fazer uma série de críticas ao governo anterior do Stalin, o que repercute bem mal para ele dentro do partido. O Stalin foi um grande líder, tirando as coisas ruins que eles fizeram, mas em si eles consideravam o Stalin como um grande líder, levou a União Soviética à vitória na Segunda Guerra Mundial. Mas o Khrushchev fez uma série de críticas ao governo do Stalin e focou na melhoria da condição de vida dos soviéticos e da descentralização política da União Soviética. Devido a isso, essa descentralização, esse enfoque mais interno da União Soviética, tanto por estar mais no começo, nesse momento houve uma distensão na Guerra Fria. O clima de tensão, desde aquele começo do pós-guerra,
Ela dá uma freada, fica um pouco mais ameno, até o início da década de 60. Então, por volta de 1955 até 1960, há uma redução desse, dessa tensão. E é nesse momento também que se iniciam as disputas tecnológicas entre as duas potências para mostrar quem era mais forte, quem era mais desenvolvido e quem tinha um conhecimento maior. Nesse ponto também a gente vê a corrida espacial acontecer. Não só agora, mas até tipo, mais para frente. Aqui o Nikita Khrushchev, secretário-geral da União Soviética do período de 53 a 64. Stalin morre em 53, ele assume e vai até 1964, quando o Brezhnev ele assume o lugar do Khrushchev. Aqui a gente vê o Yuri Gagarin, é o cosmonauta soviético, primeiro homem a viajar no espaço. E aqui a gente vê o Neil Armstrong, o astronauta estadunidense, primeiro homem a pisar na Lua. A década de 60 inverteu totalmente essa distensão que eu tinha dito que deu no final da década de 50. E essa tensão volta com muita força. Por quê? Há o, a Revolução Cubana e há a crise dos mísseis. Só passando assim por cima, porque vocês vão ter essa aula ainda. Devido a movimentações dentro de Cuba, desentendimentos de Cuba com o governo, tem a Revolução do Fidel Castro com o Che Guevara, planta um regime de esquerda dentro de Cuba, há o rompimento diplomático dos Estados Unidos, há um bloqueio econômico dos Estados Unidos para com Cuba, os Estados Unidos força o bloco comercial da América bloquear comercialmente também Cuba, e Cuba se vê isolada na América de parceiros econômicos. Dessa forma, Cuba se aproxima da União Soviética, buscando apoio, buscando financiamento da revolução lá dentro. E a União Soviética instala mísseis dentro de Cuba. Agora a gente tem que pensar, Cuba fica muito perto do território norte-americano. Isso mostrava que a União Soviética tinha capacidade de bombardear o território norte-americano de uma distância muito, muito fácil. Essa é a crise dos mísseis. E é nesse momento que se começa a intensificar essa tensão novamente. Tudo bem que os mísseis foram retirados logo depois, porque os Estados Unidos também instalou mísseis de curta distância na Europa para acertar a União Soviética. Então, isso, em negociações, eles retiraram os mísseis e começaram negociações para reduzir esses armamentos. Mas a crise dos mísseis aconteceu, é, e isso mostra também o momento de tensão que foi recriado no início dessa década de 60. Nesse momento também, os Estados Unidos começam a apoiar vários golpes ditatoriais militares ao redor do planeta. Isso para tentar afastar a ameaça comunista e garantir a influência dos Estados Unidos dentro desses países de forma diplomática e interna. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu no Chile, e em vários outros locais. Com a morte do John Kennedy e a deposição do Khrushchev, assume no poder o Lyndon Johnson e o Brezhnev. O Johnson, nesse momento, ele governou até 1968, então ele pegou mais ou menos essa parte da tensão. Ele enfrenta muitos problemas internos, mas também problemas externos. Dentro dos internos, ele enfrenta o movimento negro nos Estados Unidos, um movimento muito forte, com o símbolo do Martin Luther King, o movimento organizado, indo em favor da população preta nos Estados Unidos, da reivindicação de direitos civis. Também há um movimento hippie, que começa a se aflorar nesse momento, principalmente com o movimento de protesto contra a guerra do Vietnã. E também o problema externo, que é a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos sai humilhado, basicamente, porque foi forçado a se retirar. Além do radicalismo, desse macartismo que foi plantado dentro dos Estados Unidos para essa perseguição sumária aos ideais anti-americanos ou simpáticos ao comunismo. Aqui uma foto do Lyndon Baines Johnson, 36º presidente dos Estados Unidos, que governou de 63 a 69. Ele pega essa tensão inicial logo depois da morte do John Kennedy. E aqui o Leonid Brezhnev,
secretário-geral da União Soviética no período de 64 a 82. Ele é um dos principais secretários gerais depois do Stalin que governou a União Soviética e foi responsável por manter a União Soviética em pé por bastante tempo. Ele morreu em 82, ele teve uma das maiores honrarias, foi ser enterrado no Kremlin, com a exposição dos corpos do Lenin e do Stalin. É, e ele foi enterrado na muralha do Kremlin com as maiores honrarias que um secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética poderia ter. Ao final da década de 60 e início de 70, a tensão atingiu um ponto tão alto, mas tão alto, que os movimentos da época clamavam por paz. Os estados da Europa Ocidental, França, Inglaterra e alguns outros, eles já não eram tão beligerantes mais. Eles, entre aspas, eles estavam cansados de guerra, de essa tensão que vivia no ar, esse medo de uma guerra nuclear acontecer a qualquer momento. Eles sempre buscavam uma saída pacífica para essas coisas. Ao mesmo tempo, a União Soviética começou a mostrar sinais de enfraquecimento da sua do aparato, tanto econômico quanto é, tanto econômico quanto burocrático e quanto de força mesmo para segurar os países dentro da cortina de ferro. Nesse ponto, a gente vê esse sinal de enfraquecimento principalmente na Primavera de Praga, em que a União Soviética se vê obrigada a invadir a Tchecoslováquia. E ela é, e ela é meio que um símbolo. Tem uma foto, eu não coloquei na apresentação, mas vocês podem procurar depois, dos tanques soviéticos, né, marchando sobre Praga e um movimento pacífico na rua bloqueando esses tanques. Então mostra que o povo que morava dentro da cortina de ferro já estava dando sinais de esgotamento contra o regime comunista da União Soviética. É... E apesar de todas as negociações com a União Soviética nesse período, os Estados Unidos eles também buscaram se aproximar da China comunista do Mao Tse Tung. Mas mesmo negociando com a União Soviética para reduzir a quantidade de armas nucleares, mesmo aproximando da China comunista para tentar ter um clima mais ameno, os Estados Unidos não pararam de influenciar na União Soviética. Como eu disse, começou a financiar golpes militares por todo o Brasil, por todo o território da América Latina. Brasil, Chile, Argentina e entre outros estados. Nesse ponto, quem é presidente é Richard Nixon. Ele é uma figura muito controversa. Ele era amigo pessoal do McCarthy, que criou o macartismo, essa caça às bruxas. Ele era republicano e de partido conservador. Então, ele retornou esse conservadorismo que o Johnson tinha reduzido dentro dos Estados Unidos. E dessa forma, voltou essa caça às bruxas, mesmo tendo as negociações de redução de armamento, essa tensão retornou com o governo do Nixon. Só que durante a reeleição dele, teve um escândalo de corrupção de Watergate, que ele foi acusado de permitir colocar uma escuta dentro da sede do Partido Democrata, e ele foi meio que ele venceu a reeleição, mas ele foi meio que obrigado a renunciar por impopularidade. E quem assume o cargo de presidente é o democrata Jimmy Carter, que ele iniciou uma série de medidas para redução da influência dos Estados Unidos em outros países. Isso ajuda num período de extensão muito importante. Só que não ajuda muito. Logo depois, quem assume depois do Jimmy Carter é o Ronald Reagan. Ele é um conservador republicano e ele retorna essa onda de tensão contra a União Soviética, mas a União Soviética já se encontrava muito enfraquecida nesse ponto no governo do Brezhnev. Como eu disse, a União Soviética não ia bem no final da década de 70, nem no início da década de 80, e dava os primeiros e mais fortes sinais de esgotamento econômico. Não tinha crescimento significativo, as Forças Armadas requeriam um investimento muito, muito, muito grande, o aparato tecnológico não era tão desenvolvido para dar um suporte eficiente para a União Soviética.
Além disso, começaram a surgir outros movimentos reivindicatórios dentro da Cortina de Ferro, como o Solidariedade na Polônia, que foi reprimido. É, era é um movimento encabeçado pelo primeiro-ministro da Polônia. Ele é deposto e depois coloca um cabeça-chave soviética dentro da Polônia. E nesse ponto, mais ou menos por volta de 84, não lembro certinho, ocorre a morte do Brezhnev. Na verdade é 82. Ocorre a morte do Brezhnev e os dois próximos líderes soviéticos, o Andropov e o Chernenko, eles não mudam o quadro de crise da União Soviética. Na verdade, não tinha muito o que fazer. Porque a União Soviética, como estava esgotada, estava literalmente isolada, não estava conseguindo manter os seus apoiadores dentro da cortina de ferro nem de fora. O regime começou a se esgotar, tanto em impopularidade, quanto em repressão, quanto em esgotamento tecnológico, como eu disse, e falta de investimento, basicamente falência. Aqui o Yuri Andropov, secretário-geral da União Soviética de 82 a 84, sucessor imediato após o Brezhnev, e aqui o Konstantin Chernenko, secretário-geral da União Soviética de 1984 a 1985. E aqui a gente começa a mostrar o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria acontece principalmente com o insucesso do governo de Chernenko e o início do governo de Mikhail Gorbachev como secretário-geral da União Soviética. O Gorbachev, ele herda muito fácil, fácil não, ele herda muito novo, jovem, essa política da União Soviética. Ele não era velho como os seus antecessores. E ele vê uma maquinaria estatal muito ineficiente e pouco evoluída. Nessa situação, ele começa a bolar alguns planos, algumas estratégias para reestruturar tanto econômica quanto politicamente o regime soviético. Repetindo, ele não tentava acabar com a União Soviética, mas as medidas dele acabam por jogar a União Soviética numa abertura tão ferrenha que a União Soviética cai. Assim, ele cria a Perestroika, que é uma reestruturação econômica da União Soviética, porque ele não via como reestruturar, como revitalizar a União Soviética sem fazer uma reestruturação econômica. Ele precisava de uma série de investimentos. Ele teria que tirar da KGB, teria que tirar do exército, teria que tirar de várias outras coisas para conseguir reestruturar economicamente a União Soviética. E também tem a Glasnost. Era uma abertura política do regime, de maneira gradual, mas não aconteceu bem assim. Para fazer essas duas medidas, ele irritou muitos caciques antigos da União Soviética, só que ele conseguiu afastar esses velhos líderes do partido e colocou pessoas da sua confiança dentro desses cargos-chave da União Soviética. Nesse momento também o Gorbachev começa a abrandar a tensão da polarização. Ele começa a se aproximar dos Estados Unidos, e uma das menções de paz que o Mikhail Gorbachev procura é retirando as tropas do Afeganistão depois da Guerra do Afeganistão. Aqui uma fotinha do Mikhail Gorbachev. Ele foi secretário-geral da União Soviética do período de 85 a 91. Como eu disse, o Gorbachev também inicia um processo tanto de desmanche do aparato de propaganda e da KGB, da espionagem da União Soviética. E devido a essas medidas liberalizantes do Gorbachev, de abertura política e inícios de negociação da União Soviética com os Estados Unidos, a cortina de ferro começa a ruir sozinha. Os países dessa cortina de ferro, eles começam a passar por revoluções internas que derrubam seus antigos governos comunistas e começam a passar para outros governos. Devido a isso também, a Alemanha Oriental entra em crise em 89 e juntamente com isso, a Alemanha é unificada com a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989. E esse é um fato que repercute muito forte como símbolo da queda da União Soviética. Aqui uma foto da queda do Muro de Berlim, aqui também o período de unificação da Alemanha. E com essa série de medidas, em agosto de 91, o governo de Gorbachev ele termina com alguns generais da União Soviética tentando dar o golpe, só que eles já também não tinham força suficiente para dar esse golpe.
Gorbachev não tinha força para segurar esse golpe. E quem assume o poder mesmo é o primeiro presidente russo após a União Soviética. Não se fala mais de União Soviética depois de 1991. Se fala de Rússia. Quem assume é Boris Yeltsin, líder líder muito popular é, da pós-União Soviética, e ele assume como primeiro presidente e ele já defendia algumas reformas econômicas e sociais. Nossa aula é isso, mas aqui eu vou só passar uns pontos importantes com vocês. Lembrem da polarização, tanto de União Soviética como sendo um expoente comunista, quanto dos Estados Unidos sendo um expoente capitalista. Lembrem que vocês têm que diferenciar isso bem, porque essa bipolarização que o mundo sofreu vai afetar muitos locais no mundo. Isso é importante. Na hora que vocês forem estudar a história do Brasil, vocês vão ter aula de ditadura militar. Vocês vão ver como os Estados Unidos influenciaram diretamente na política interna no Brasil. E não só no Brasil, na ditadura da Argentina, na ditadura do Chile, na guerra do Vietnã, essas coisas. Vocês vão ver mais aprofundado com os professores dessas respectivas aulas. Espero que vocês tenham gostado. A aula foi um pouco curtinha, deu por volta de 40 minutos. Mas o contexto geral de Guerra Fria que vocês têm que entender é isso. Não se preocupem em decorar nomes de presidentes e de líderes da União Soviética ou do presidente dos Estados Unidos. Isso que eu trago é apenas curiosidade, porque é importante mostrar essas faces para vocês, mas não precisa decorar. Só lembrem desses pontos importantes. Essa bipolarização, esse afastamento da União Soviética com a China. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode chamar lá no nosso grupo de monitoria. E até mais.